Meus irmãos, terminando aqui, paz do Senhor, amém? Amém. Terminando aqui essa passagem que Jesus trata, com a mulher adúltera, com os fariseus ali, com aquela acusação. Estamos terminando essa sessão. Quantas coisas maravilhosas o Senhor nos trouxe para essa reflexão, para essa passagem tão maravilhosa, tão marcante na história de Jesus. E hoje, nesse último versículo, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vimos aqui que Jesus fez uma pergunta para a mulher. E a pergunta que ele fez para a mulher é: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusam? E a gente viu que essa pergunta ela era uma pergunta aparentemente sem sentido, porque ali só estava Jesus e a mulher, e os acusadores tinham ido embora. Então Jesus ele faz essa pergunta para a mulher perceber, que Jesus é aquele que afasta a acusação do pecado contra as nossas vidas. Glória a Deus! E a resposta que a gente vê no versículo 11, que é o versículo que a gente ouve hoje, é que ela responde, ela fala: ninguém, Quem te acusou, ninguém te condenou? A pergunta de Jesus, ela fala: não, ninguém. Ela responde para Jesus: ninguém me condenou, Jesus afastou aquela condenação de apedrejamento daquela mulher, foi totalmente afastado, e pela própria consciência os acusadores eles foram embora. Então, esse é o ministério de Jesus, meus irmãos. Esse é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus na terra foi um ministério de afastar de sobre a humanidade a culpa do pecado. Esse é o ministério de Jesus na terra. Com o sangue dele, ele afastou daquele que crê nele toda a culpa do pecado, toda a condenação do pecado. Esse é o ministério de Jesus, é isso que Jesus veio fazer na terra. Então Jesus aqui nessa situação, numa situação tão simples, tão pequena, ele revela aquilo que ele é. Ele é o sacrifício de Deus, ele é o sacrifício do pecado, ele é a oferta pelo pecado, ele é aquele que desvia a condenação do pecado, ele é aquele que transforma toda a condenação da lei em nada, que transforma toda a condenação da lei em arrependimento, em transformação, Ele é o próprio espírito da lei, Jesus é aquele que transforma todas as acusações em absolvição, Jesus é a justificação dos nossos pecados, Ele nos justifica dos nossos pecados, é isso que Jesus é. Ele é a oferta pelo nosso pecado, Ele que desvia a ira de Deus de sobre as nossas vidas, ele desvia a dívida da lei, ele afasta de sobre as nossas vidas, a dívida que consta contra nós, ele afasta isso das nossas vidas. Ninguém, a resposta da mulher é a nossa resposta hoje: ninguém nos acusa, ninguém nos acusa, Ninguém, Senhor, nós podemos dizer em coro hoje: ninguém, Senhor. Se alguém vier te perguntar quem vai te acusar hoje, você pode responder: ninguém, Senhor. Ninguém pode me acusar, ninguém pode te acusar, porque Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. Ninguém pode nos acusar. Louvado seja Deus. Justificados, pois, estamos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E aí Jesus, ele responde, Então Jesus responde a essa situação, a essa absolvição. O que Jesus fala diante da absolvição? Vai e não peques mais. Meus irmãos,
Isso é muito forte. Isso é muito forte. Antes de você viver uma vida pura, você precisa ter a absolvição dos seus pecados. Antes de você viver uma vida sem pecado, você precisa entender que esse pecado foi perdoado. Você tem que entender que Jesus fala: eu também não te condeno. Por isso que é importante a gente entender que antes da gente tentar ter uma vida consagrada, antes da gente tentar ter uma vida santa, a gente precisa receber, tomar posse de uma vida absolvida. Aleluia, glória a Deus. Absolvida dos pecados. Se você não tiver essa relação de paz com Deus, você jamais vai conseguir viver em santidade. Você vai viver lembrando do seu pecado. Você vai viver apegado ao seu pecado. Você vai viver preso ao seu pecado. Porque quem não é absolvido fica sempre lembrando da culpa. Fica sempre lembrando do que fez de errado. Fica sempre lembrando do que aconteceu de errado. É assim que acontece com quem vive culpado. Tem a consciência maculada. É o que a palavra de Deus diz. Paulo ele vai falar isso: olha, se você não tem uma consciência purificada, um dos objetivos da vida cristã é você ter uma consciência pura, você viver livre, você viver liberto de culpa, liberto de uma consciência pesada, liberto de uma consciência que fica sempre te condenando do que você fez e do que você faz. É por isso que você tem a salvação. E essa salvação ela é tua e nada pode te tirar o que Deus te deu. Você foi absolvido pelo sangue de Jesus. Nós estamos firmados na rocha. Nada pode nos tirar dessa rocha. Firmeza da salvação, firmeza da consciência limpa dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Nós precisamos ter certeza. Senão, meu irmão, não tem firmeza. Senão, não tem certeza. Senão, qualquer coisa vai fazer eu e você trepidar, balançar. E ainda que o diabo venha te acusar de algum pecado que você fez, você tem alguma coisa que você pode se apegar e que não muda. É o sacrifício de Jesus. Você errou. Você errou feio. O diabo veio, bateu na sua cara e falou: você é um pecador. Aí você vai e bate na cara dele e fala: eu estou justificado, você está condenado. Eu fui declarado justo, você está condenado. Glória a Deus. Essa sempre vai ser a nossa âncora. Sempre vai ser a nossa firmeza. E aqui a maior lição de todas, meus irmãos. Jesus, o mais misericordioso, é o mais santo. O mais santo é o mais misericordioso. Glória a Deus. Certo? Aquele que é o mais santo é o mais misericordioso. Que é a referência para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, vamos seguir esse Jesus maravilhoso. Os padrões desse Jesus bendito que a gente segue e procura de todo o nosso coração. Absolvidos do pecado, temos uma vida pura diante de Deus, estamos lavados pelo sangue de Jesus, e isso nos dá a condição de ir e não pecar mais. Glória a Deus. Não pecar mais. E ser como Jesus. Né? Alguém que foi perdoado, que foi absolvido, não vai tratar o outro que não foi absolvido de uma maneira injusta. Vai tratar de maneira justa. Vai tratar de maneira correta. Que a gente possa ter um tratamento correto para com as nossas vidas, para com o pecado, para com o que Deus nos deu, tomemos posse disso e levemos essa mensagem da salvação ao mundo que precisa dessa absolvição. Glória a Deus. Precisa dessa absolvição. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Graças a Deus.